A execução que chocou a Europa, o martírio de Robert-François Damiens. Paris, 28 de março de 1757. A Place de Grève, em local de execuções públicas, está tomada por uma multidão enlouquecida. Estima-se que mais de 100.000 pessoas tenham se espremido para assistir a um evento que entraria para a história como um dos momentos mais brutais da justiça francesa. Mas não era um espetáculo, nem uma celebração, tratava-se do suplício final de um homem que ousou ferir o símbolo máximo da monarquia. O condenado, Robert-François Damiens, um ex-criado de 42 anos, cometeu o que era visto na época como o crime mais hediondo possível e atentou contra a vida do rei Luís XV. Sua punição: um ritual de 4 horas de tortura pública meticulosamente planejada para causar sofrimento físico e humilhação moral, em tudo sob o olhar extasiado e horrorizado do povo. O crime. No dia 5 de janeiro de 1757, Damiens se aproximou do rei nos jardins de Versalhes e o golpeou com uma pequena faca. O ferimento foi leve, sem risco à vida, mas o ato em si foi considerado uma violação sagrada da autoridade real. O rei era, afinal, o pai da nação. O crime foi tratado como um parricídio, e não apenas uma agressão política, mas uma ofensa contra a ordem divina. Quem foi Damiens? Damiens não era um revolucionário, tampouco um conspirador sofisticado. Era descrito como mentalmente instável, com histórico de delírios religiosos e críticas à igreja e ao governo. Desempregado e errante, havia passado por diversas casas nobres como criado. Suas ideias confusas, aliadas a uma frustração crescente, o levaram a um ato desesperado, e porém, sem organização ou aliados. A sentença. O julgamento foi rápido e implacável. Menos de 2 meses após o atentado, Damiens foi condenado à morte por esquartejamento, e o tipo mais cruel de punição disponível no Código Penal francês. Antes da execução, ele deveria ser submetido a uma série de torturas que prolongariam sua dor e o transformariam em um exemplo. A máquina da tortura. A execução se tornou uma encenação estatal de sofrimento. Especialistas em anatomia foram consultados para garantir que o condenado permanecesse consciente o maior tempo possível. Tribunas foram montadas para nobres e burgueses assistirem ao espetáculo com conforto. Famílias inteiras viajaram para Paris apenas para presenciar a punição. Às 10 da manhã, Damiens foi levado à praça em uma carroça aberta. Foi despido, amarrado e submetido a tenazes em brasa que queimaram seu corpo em pontos sensíveis e mamilos, braços, coxas e a mão com que feriu o rei. Os gritos eram descritos como sobre-humanos, e muitos presentes não resistiram ao choque. A segunda etapa, fogo e metal. Sobre suas feridas abertas, foram derramados óleo fervente, chumbo derretido e resina quente. Damiens desmaiava e era reanimado com água fria. A cada instante, sua dor era renovada. O escritor Casanova, que assistiu à cena, relatou que alguns vomitaram, outros desmaiaram, mas quase ninguém deixou o local. O horror tinha magnetismo. O esquartejamento. Com o corpo dilacerado, iniciava-se o esquartejamento. 4 cavalos foram amarrados a seus membros. A ideia era que puxassem simultaneamente, separando braços e pernas. No entanto, o corpo resistiu. Durante mais de 1 hora, os animais puxaram sem sucesso. Os executores, então, recorreram a facas para cortar tendões e articulações. Tudo isso com Damiens ainda consciente. Um a um, os membros foram arrancados. Mesmo após perder 3, ele ainda mostrava sinais de vida. O carrasco então cortou-lhe a garganta, encerrando a agonia. Seu corpo foi queimado numa fogueira, reduzido a cinzas. A execução durou exatas 4 horas e 15 minutos. O impacto.
O evento chocou a Europa. Filósofos iluministas denunciaram o espetáculo como selvageria institucionalizada. Voltaire comentou que a França usava a civilização para aperfeiçoar sua barbárie. O rei Luís XV, apesar de não ter assistido, foi informado de cada detalhe e, segundo cartas privadas, ficou profundamente abalado. A execução teve consequências diretas. Vários carrascos sofreram colapsos nervosos. O método nunca mais foi repetido. E, ao contrário do que o regime esperava, a brutalidade da punição não uniu o povo, mas gerou empatia pelo agressor. Legado. Com o passar dos anos, a execução de Damiens passou a ser símbolo do abuso de poder do antigo regime. Ela influenciou diretamente o pensamento penal e reforçou a necessidade de punições mais humanas. Quando a Revolução Francesa eclodiu em 1789, muitos lembravam desse dia como exemplo de tudo que deveria ser derrubado. A guilhotina, símbolo da Revolução, foi projetada para ser rápida e limpa, o oposto absoluto da execução de 1757. Conclusão. A morte de Damiens nos obriga a refletir sobre os limites da justiça, o papel do Estado e o custo da vingança institucionalizada. Embora tenha cometido um crime, o que sofreu ultrapassou qualquer medida de proporcionalidade. Sua execução revelou os horrores de um sistema que usava o sofrimento como espetáculo, e acabou por condenar a si mesmo diante da história. Hoje, a Place de Grève é apenas uma praça tranquila, sem marcas daquele dia sangrento. Mas o legado daquele 28 de março vive como um lembrete sombrio. O verdadeiro teste de uma civilização não está em sua glória, mas em como trata aqueles que caem sob seu julgamento. E não esqueça de seguir nosso canal, ativar o sino de notificação e compartilhar com seus amigos. Até o próximo mistério.